Fala galera, vamos começar aqui mais um Papo na Boa. Hoje eu vou bater um papo com um grande amigo meu, um cara que eu conheço faz tempo, o João Henrique, tá aqui, tá aproveitando as férias dele pra trabalhar, né, João? Vamos colocar aqui pra trabalhar. O João Henrique, pessoal, o cara, ele trabalha com marketing há muito tempo. Conheço o João já há alguns anos. Ele já fez alguns trabalhos pra mim na área da política, na área de marketing de negócios. E hoje ele é um dos caras que é responsável pelo marketing do Ceará Esporte Clube, que é meu time de coração, do meu vozão, do meu povão. E eu chamei ele para bater um papo, porque a gente vê hoje em dia, principalmente, a gente vai focar muito nisso, vai falar de muitas coisas, João, né? Mas primeiramente eu queria dar os parabéns pelo trabalho que você tem feito lá no Ceará, né? O Ceará hoje em dia tem um marketing muito bom, inclusive os dois times daqui têm um marketing muito bom, se destacando no Brasil, e se eu não me engano, você vai poder falar melhor, são os dois times, o Ceará, que tem mais engajamento nas redes sociais hoje no Brasil, né? Então, primeiramente, se apresenta um pouquinho aí e parabéns aí pelo trabalho que tem feito aí no nosso vozão. Obrigado, Eric. Como o Eric falou, eu sou gerente de marketing do Ceará desde janeiro de 2019. A minha chegada ao Ceará foi justamente, a ideia era reformular, né, o setor. O Ceará era um setor que era muito criticado no clube, né, que não tinha a devida atenção. O Ceará, nos últimos acho que 12, 13 anos aí, vem trabalhando a gestão do clube, né, melhorando diversos aspectos. Isso, administrativamente, financeiramente. O clube hoje é um clube sem dívidas, um clube que não tem passivo, enfim. Mas o marketing era uma coisa que era meio que colocada à margem, assim, né? E a minha ida para lá foi justamente essa, né, de montar uma equipe, de estruturar o departamento para se tornar o que o departamento é hoje. Essa formação que tu falou, Ceará e Fortaleza hoje não são, né? Até porque a questão das torcidas, mas assim, talvez se a gente no Nordeste, talvez. No Nordeste, sim. No Nordeste, com certeza. Engajamento. Mas talvez se a gente for trabalhar analisando proporcionalmente, talvez Ceará e Fortaleza hoje estejam ali entre os principais, não digo nem só do Brasil, talvez até da América Latina. Sim, sim. Um clube, o Ceará hoje tem, no geral, 2.700.000 em rede social. E muitas vezes a gente fica ali entre os 15 maiores no engajamento na América Latina, né? Tipo, se você for comparar, por exemplo, com clubes grandes da Argentina, né? Tipo um Boca Juniors, um River Plate, que tem muito mais seguidor que a gente, né? Até porque por conta do alcance da marca. Sim. Mas proporcionalmente a gente tá brigando ali, né? Mas assim, sendo bem sincero, cara, eu acho que isso aí não é nem o objetivo principal, sabe? Do trabalho, né? Eu acho que o objetivo principal é a gente gerar mais valor para a marca do clube, né? Então, o engajamento é consequência, né, cara? É consequência. E o engajamento, ele tem muito aquela situação também de campo, né? Tipo, se o campo tá bem, consequentemente o engajamento vai estar bem. Então, o trabalho, ele precisa ser pautado na seguinte situação. A gente tem que trabalhar bem tanto no momento bom como no momento ruim, né? Porque, assim, uma coisa que se fala muito no esporte, no futebol, é que fazer marketing, redes sociais, assessoria de comunicação, quando o clube tá bem, é muito fácil. Quando o clube tá ganhando é muito fácil. Difícil é fazer quando tá perdendo, quando tá na porrada. Aí é complicado. Tem até uma frase bem legal isso de um cara que eu gosto demais, que ele fala assim: quando tuas contas estão tudo em dia, os boletos tudo pago, a motivação tá lá em cima, né? Eu quero ver quando tá difícil, e isso trazendo pro mundo do futebol é quando tá numa fase ruim, né? É isso, é exatamente isso. Porque assim, quando a gente tá mal, quando o futebol tá mal, vamos dizer assim, a gente precisa compensar de outra forma, né? Então eu preciso... Na verdade, assim, eu acho que a grande lição que eu aprendi nesses 3 anos é que o meu trabalho não pode depender exclusivamente do campo. Sim. Porque se eu vou trabalhar para depender exclusivamente do campo, eu tô lascado. Vai ficar amarrado, né? Eu vou ficar amarrado. E hoje, assim, nesses 3 anos a gente lançou marca própria, internalizou o programa de sócio. Então tudo isso foi um processo que a gente aprendeu apanhando. Né? O ano de 2019, que foi o ano que a gente se preparou para lançar a marca própria, para lançar o programa, relançar o programa de sócio, tudo isso aí a gente passou 2019 inteiro apanhando. O clube, em alguns momentos ali, alguns momentos não, na verdade em 2019 o Ceará brigou para não cair, né? Acho que boa parte do ano ali o Ceará passou, se eu não me engano, 12 jogos sem ganhar, não me recordo agora exatamente a quantidade de jogos. E assim, era a gente apanhando nas redes sociais, mas internamente trabalhando e, como você disse, né? Tendo que manter motivação, não podendo... Pô, a gente vai lançar daqui a 2 meses uma marca própria, como que eu vou fazer isso? Não tem o menor clima. A gente se livrou ali na última rodada, então assim...
o aprendizado foi na porrada, assim, pra gente chegar Cara, onde a gente tá hoje. E assim, eu como torcedor do Ceará, né, eu tenho um pouquinho de propriedade para falar, porque eu vi as movimentações aí que você comentou, mas antigamente a gente via marketing do Ceará, era Diário do Nordeste no jornal impressa, né, ali outdoor e tal. E quando você chegou, veio com essa cabeça mais jovem, claro, antenado nas redes sociais, fez essa mudança, né? Mas eu queria que tu falasse um pouquinho, pô, tu falou que chegou em janeiro de 2019, né? Isso. Ou seja, tu chegou um ano depois, veio a porra da pandemia aí, Sim. que todo mundo teve que se reinventar, né, em todos os setores, no futebol também e no marketing do futebol também. Como é que foi esse impacto lá no marketing? Porque geralmente você vai fazer uma ação de marketing, você precisa de público, geralmente. Vai fazer uma ação de marketing no shopping para lançar uma marca própria, por exemplo. Pô, tu precisa de gente para estar lá passando. E aí você vê que não pode fazer isso porque a pandemia tá aí. Como é que foi essa mudança lá dentro do Ceará, no marketing do Ceará? Eu nunca vou esquecer, bicho, assim, eu acho que uma semana depois, não lembro se foi uma semana, se foi menos até, o presidente reuniu todos os diretores e todos os executivos e a primeira coisa que ele falou foi: nesses próximos meses o coração do clube vai ser o marketing e a comunicação. Putz, então eles colocaram um peso em cima dele, né? Porque assim, não tem campo. O que a gente vai fazer para não... desgarrar os a gente precisa vender camisa, precisa manter o nosso programa de sócio ali crescendo, eu preciso gerar engajamento, eu preciso vender a marca do clube e, consequentemente, dar exposição para os meus patrocinadores. Então a missão foi, cara, se virem aí para resolver esse problema. Em paralelo a isso, a gente tinha que renegociar contrato com o patrocinador, né? Tipo, vamos dar ali uns 2, 3 meses de carência para compensar e tal. Então, cara... isso, assim, eu costumo dizer até um pouco pesado, mas assim, pra tentar explicar isso de maneira muito clara. A pandemia pra gente, cara, foi muito bom, assim, pro trabalho, falando profissionalmente, sim. assim, foi muito bom porque eu acho que a gente teve tempo de analisar o que a gente estava fazendo. E o serviço de marketing também foi muito valorizado, né? O setor de vocês. Né? Então, assim, a gente conseguiu rever diversos erros, planejou tudo novamente, assim, porque a gente teve tempo para isso, né? A gente parou, se eu não me engano, eu lembro que o último dia que a gente trabalhou foi dia 18 de março. Porque 19 de março no feriado de São José que fechou, né? Que veio o lockdown. Foi, a gente começou o último dia que a gente trabalhou foi dia 18 de março. E eu lembro que os treinos voltaram, se eu não me engano, dia 1º de junho. Eu não me lembro, não me recordo agora, mas foi em junho. 3 meses depois. E assim, nesse período, cara, a gente não tinha o que fazer. Então a gente teve que... Foi um ócio criativo. Exatamente. Acho que basicamente foi isso, assim. E como tu disse, né? A gente teve que fazer diversas ações sem público, mas aí a criatividade, cara. Tipo, lançamento de camisa, o que a gente poderia fazer? Então, reduzir a quantidade de pessoas de equipe que estava participando do lançamento de camisa, envolver o menos possível os atletas, em vez de usar 5, usar 1, 2 no máximo. Então, lógico que ficou limitado, mas, consequentemente, eu acho que isso permitiu a gente ser mais criativo. A gente teve muita liberdade para conseguir fazer coisas diferentes. Hoje a gente consegue... Por exemplo, o último lançamento de camisa que a gente fez um curta-metragem. Entendeu? Um curta-metragem de 9 minutos. Esse assunto aí é bem polêmico. Já a gente vai bater nessa tecla aí. Então, mas assim, esse tipo de coisa a gente só conseguiu começar a fazer por conta da pandemia. Sim. Porque... É um gancho nisso que você fala. A gente vai falar, por exemplo, BBB. Goste ou não goste, o BBB cresceu absurdamente na época da pandemia, porque estava todo mundo enfurnado em casa, né? Então era uma opção da pessoa estar lá. Então, eu acredito que também para o marketing, as pessoas começaram a dar mais atenção para o marketing, que era uma coisa que estava paralela. Como eu te falei, eu acho que o marketing acabou, ele se tornou meio que o coração do clube, né? É o carro-chefe, porque, tipo, rede social, como é que o cara vai passar a ter essa informação sobre o clube? O cara tem que acessar as redes sociais. Se não tá tendo o dia a dia do clube ali, por causa que tá fechado. Então, como eu te falei, cara, a gente teve que criar conteúdo, assim, imaginar coisas. Por exemplo, eu lembro de um conteúdo que a gente criou que foi... A gente fez um mashup de atletas. Eu peguei um atleta e misturei um com o outro pra galera adivinhar quem era. Aí tu tira, né, o osso criativo. Aí a gente criou arte de 8 bits pra galera adivinhar quem era um atleta. Sim. Então, realmente teve que se virar nos 30. E assim, foram, como eu te falei, né? Foram 3 meses ali nessa. E quando voltou os treinos, aí já foi limitado. Eu só podia levar só podia ter uma pessoa da minha equipe acompanhando, que essa pessoa ia pra bater foto, fazer vídeo,
fazer entrevista, e aí vai. E, cara, depois que voltaram os jogos, bicho, foi um alívio muito grande, assim, porque, querendo ou não, a gente... Te dá insumo pra você que fazer alguma coisa, né? Exatamente, foi um alívio muito grande pra gente. E assim, tu é torcedor do Ceará, né? Assim, a maioria dos times, pelo menos que eu conheço, a galera do marketing é o cara que é torcedor. Isso aí seria uma coisa que é premissa ou não? Cara... Pelo menos lá no Ceará, tu sentiu isso? Te dizer que depois que eu comecei a contratar pessoas que nem gostavam de futebol, melhorou muito. Até porque a pessoa tem uma visão de fora, né? Ali, não só isso, cara. Porque, não assim, apaixonada. Eu acho que as pessoas precisam entender que o marketing do clube, ele precisa... Não só o marketing, qualquer setor, né? Sim. Antes de ser... ele precisa ser formado por bons profissionais. E não necessariamente eu vou conseguir um torcedor com as características que eu vou precisar para determinada função. Então, por exemplo, hoje eu tenho 2 caras lá que são os diretores de arte, lá, os designers, que os caras nem gostavam de futebol quando chegaram no Ceará. Sim. Um é um cara que é extremamente nerd, gosta de filme, cultura, aquela cultura nerd, música, revista em quadrinhos, e o outro gostava de futebol americano. Hoje os caras torcem Ceará porque não tem como, pô. Tipo, o cara vive a vida do clube. O cara né? vive o dia a dia do Ceará, não tem como o cara não gostar, entendeu? Então, assim... isso vale para outras funções, assim. Eu tenho outras pessoas lá dentro que não são, de fato... Tem pessoas que são torcedores, mas não são torcedores fanáticos, e tem torcedores fanáticos. Então, assim, precisa saber dosar, entendeu, cara? E eu te falo, eu conheço a grande maioria dos departamentos, da galera que forma os departamentos de marketing dos clubes do Brasil. Tem muita gente que o cara, por exemplo, o cara torce Flamengo e trabalha no Santos. Eu conheço casos, entendeu? Sim. Porque, assim, na verdade, são profissionais da área, pô. Sim. Entendeu? Até a diretoria de futebol tem, total, às vezes, total. Na verdade, pô, assim, se tu for pensar... Talvez só o presidente, né? Que é difícil ser o presidente. A comissão técnica. É cheio de gente que o cara... Sim. Entendeu? Então, isso é normal, pô. As pessoas precisam entender que os caras... A gente é profissional antes de tudo, entendeu? Acho que a questão de torcer... Pô, imagina aí. Tu tá trabalhando lá no Ceará e tal. Eu acho que a pessoa não pode torcer pro rival. Sim. Mas, meu irmão, o cara mora lá no Rio de Janeiro... E eu contratar um cara pra trabalhar aqui, eu não vejo problema nenhum nisso. Sim. Se o cara for, como eu falei, se o cara for um bom profissional. Claro. E desde que tu entrou lá em 2019, que teve essa disrupção de sair desse marketing antigo, né? Que é de revista, jornal, para rede social, vocês tiveram um acréscimo na equipe? Sim. Por exemplo, tu chegou lá, só tinha tu e mais 2 estagiários? Quando eu cheguei eram 4 pessoas. Desses 4... Que gerenciavam o marketing, tudo? Na verdade, assim, quando eu cheguei... Existia uma pessoa que ele fazia uma função de gerência, mas ele não era um gerente, de fato. Ele era um analista que estava abaixo de um outro guarda-chuva, mas houve a ideia de separar marketing e comunicação e transformar em 2 setores diferentes, né? Quando eu cheguei no marketing, tinham 4 pessoas. Dessas era tudo junto no começo? Tudo junto. Marketing e comunicação. Isso. Dessas 4 pessoas, 2 chegaram no clube como voluntários. Tipo, não, vou ali. Não tem aquele comprometimento. Não, até tem, pô, mas não é a mesma coisa, cara. Sim. Não é a mesma coisa. Então eu mudei. Pra ser cobrado, né? Diferente. Dessas 4 pessoas hoje, só 2 estão lá. Né? E eu contratei hoje eu tenho uma equipe de 10 pessoas. Contando comigo, 10 pessoas. Porque imagina, cara, porque cada rede social aí, pra você criar conteúdo pra cada rede social, o TikTok veio aí, eu acho que na Copa do Nordeste do ano passado... A gente teve transmissão. Teve transmissão da final, não foi pelo TikTok? Não só transmissão, pô. A gente teve desde a primeira fase. No primeiro jogo transmitido no mundo inteiro pro TikTok foi do Ceará e CSA. Cara, então cada rede social aí já gera uma demanda gigantesca aí de acompanhamento. Cara, né? Na verdade, assim... E de criação. A gente lá dentro, a gente funciona como uma agência. Né? Uma agência... Uma agência dentro do clube. A gente tem diversos clientes, né? Os setores, Sim. Tipo, desde o futebol ao setor patrimônio, RH, financeiro, departamento quer vender pessoal. mais sócio, vamos lá. Então, assim, todos os setores a gente atende como clientes. Sim. E eu tenho pessoas para tocar, né? Esses setores, por exemplo, eu tenho o Fausto lá, que ele é meio que funciona como um coordenador, coordena a equipe do digital, certo? E no digital eu tenho uma pessoa para fazer o futebol feminino e a parte institucional, eu tenho um cara para fazer a parte de esportes e a marca própria, e eu tenho uma pessoa para fazer o programa de sócio. Então, assim, aí diretor de arte, eu tenho 2 diretores de arte, eu tenho 2 fotógrafos e 2 que são fotógrafos e videomakers, e tem uma pessoa que é um cara que faz produção, né? Um assistente ali que é pau pra toda obra, faz tudo.
E essa ideia veio de cima para baixo da gestão, ou tu sentiu a necessidade de estar profissionalizando esses setores e foi demandando Na verdade, diretoria? assim, a ideia de me levar foi, tipo, João, vamos lá, a gente vai montar uma equipe, mas a gente precisa primeiro que você faça um mapeamento disso e entender a necessidade de cada coisa e diagnosticar tal. e estruturar. E assim, para chegar nessa quantidade hoje, não foi tão simples, né? Foi uma coisa que a gente foi construindo. Até porque você tem que ir pedindo lá para a diretoria, porque é mais É lógico, é um investimento, né? Na verdade, não é investimento, custo. investimento. Assim, lógico que nem todo mundo tem essa visão de enxergar uma contratação como investimento, né? Mas tanto é, assim, a prova é que a gente hoje tá dando resultado, né? Sim. E a diretoria vê resultado, investe mais e vira um ciclo, né? Mas, assim, para chegar onde a gente chegou, assim, nessa quantidade de pessoas, foi uma luta. Não foi simples. Eu preciso justificar, né? Cada pessoa que tá ali, esse cara tá aqui para me dar resultado nisso, enfim. Então é uma construção, né, pô? Sim. E uma das coisas também que eu gostei muito como torcedor do Ceará, claro, foi quando o Ceará criou a marca própria, né? Que veio o Vozão, que aquilo ali eu ficava imaginando como torcedor leigo ali em relação a isso, a custo, né? Eu fico imaginando, se uma Topper vai ser qualquer uma Rebook vai ser um patrocinador, eles também devem ganhar um dinheiro de volta nisso, né? Uhum. Se ele tá dando material. Então eu sempre pensei, por que os times realmente não faziam isso? Esse foi o principal motivo? Foi para receita ou foi para questão também de identidade do clube? Eu acho duas coisas, na verdade. Porque assim, para você entender, né, um fornecedor de material esportivo, ele funciona como um patrocinador, né, ele vai pagar ali um valor específico. É um custo que o time ia ter de qualquer maneira. E ele também faz o licenciamento de marca, né, para poder fabricar o uniforme e vender isso aí no mercado. Certo. O grande problema nisso tudo é que quando a gente era atendido antigamente por Top, já foi Pênalti e outras marcas aí, é que eles não davam a devida importância para o Ceará. Sim. Era mais um produto deles que eles na têm verdade, vários... assim, pensa comigo, tipo, a Adidas. A Adidas tentou fechar com a gente antes de dar marca própria, mas a Adidas, pô, os caras têm Flamengo, tem o Palmeiras, tinha o Palmeiras na época, tem o Inter. Não ia ser prioridade, talvez. Hoje, se eu não me engano, tem um Cruzeiro também. A gente nunca ia ser prioridade para esses caras. Então, assim, a mesma dificuldade que se tinha de encontrar camisa na época da Top, a gente também teria. Sim. Então, tanto é que se você for olhar as redes sociais do Inter, do Cruzeiro, existe essa reclamação. Porque a Adidas, ela dá um foco pesadíssimo no Flamengo. Porque é quem vende camisa para eles. Claro. Então, a gente estudou isso, né? Fez benchmark com diversos clubes, inclusive com o nosso rival, com... Paysandu, com outros clubes aí pelo Brasil, com Bahia. O Fortaleza nessa época já tinha a marca deles? Já tinha. O Fortaleza era Leão? O Fortaleza lançou em 2017. Lançou a marca deles. Eles lançaram acho que 1 ano e meio ou 2 anos antes. Certo. Então eu não lembro exatamente, mas acho que foi isso. E assim, a gente estudou isso pra... Porra, a gente precisa fazer a mesma coisa porque pra gente vai dar resultado. E, cara, modéstia à parte hoje, talvez o maior case de marca própria do Brasil hoje seja o Ceará. Sim. Sim, em volume de venda, faturamento, as nossas lojas... Porque, por exemplo, me tirando dúvida de torcedor aqui, por exemplo, tem lojas que são produtos oficiais e tem lojas que são da marca Vozão. Como é que ficou isso Vamos lá. aí? As lojas oficiais hoje do Ceará são as lojas Vozão. Lojas Vozão, da marca que foi criada. Isso, hoje a gente tem... Guatemi, Rio Kennedy. Aquela do Aldeota lá não é, não. Ela não é mais loja oficial. Pronto, aquilo é uma loja que ela não continua oficial, sendo uma loja que vende produtos do Ceará, mas não é uma loja oficial. É tanto que eu lembro quando eu fui lá e você nunca encontrava a camisa mais atual porque ela só vem pra lá depois, né? Porque assim, a prioridade, assim que lança uma camisa, é nas lojas oficiais. Sim. Entendeu? Então, ela só vai pro mercado, né? Centauro, BD Esportes, essa própria loja que você citou. Se eu não me engano, 2 semanas depois. A prioridade é a marca Vozão e depois que ela vai para essas outras lojas. Cara, um case que eu sempre comento, até já gravei um vídeo, já postei no YouTube e no Instagram, quando o Cristiano Ronaldo foi contratado pela Juventus, né? Uhum. Quando ele saiu do Real Madrid e para quem não sabe, né, a Fiat é dona da Juventus, né, o time de futebol. E na época que ia contratar o Cristiano Ronaldo, eu acho que o contrato ia ser 155 milhões de euros, uma coisa assim. E estava tendo uma greve de funcionários da Fiat em alguns países, porque pedindo melhorias, ou então não sei se era salário atrasado. E os caras fazendo uma greve pro Cristiano Ronaldo não ser contratado. Olha a viagem. Não querer contratar, porque ele fala assim, pô, vai botar 155 milhões de euros aqui no cara, na contratação do cara, e não paga a gente direito.
E aí os caras eram contra. E aí a Juventus e a Fiat bateram o pé e contrataram. Em 10 dias, os caras só de camisa fizeram 55 milhões de euros com o Cristiano Ronaldo. Se eu não me engano, foi assim. Porque... Assim, essa história, o cara vai se pagar só com venda de camisa. Não, Isso aí não só. Mas, pô, lógico. tudo que o cara traz, né, com a marca dele dúvida, e tal. mas assim... Em uma semana os caras pararam lá a greve porque viram que realmente estava se É porque o grande pagando. problema dessa análise aí, assim, se você for parar para realmente refletir, é que você não pode olhar pro faturamento, né? Sim, porque tem os Porque custos, assim, claro. o clube ele não ganha... Vamos lá, uma camisa do Ceará hoje é R$250. Não fica isso tudo pra ele. Não vai claro. ficar... Aí vamos botar aí custo de fabricação, Distribuição, tudo, marketing. tal, vai ficar uma mixaria. Sim, assim, na prática, né? A gente tem que analisar. Então, assim, essa análise, tipo, eu lembro que quando a gente era pivete, o Beckham foi pro Real Madrid. Sim. Aí todo mundo fala, os caras se pagou com 7 horas em venda de camisa. Cara, não existe isso. Não existe. Se você botar na ponta do papel. Agora sim, se a gente for parar pra refletir. Vai trazendo tudo que ele traz, não é só de camisa, né? Exatamente. De marca. Vamos lá, o ganho que a marca teve, a valorização e tal, tudo isso. Aí sim. Sim. Mas só com venda de camisa. E assim, o que eu acho. Né, eu lembro muito bem dessa história que você citou aí. Cara, é uma loucura você não conseguir separar dois negócios, né? Porque, tipo, futebol é um negócio, né? Mas a Fiat é um outro negócio, totalmente separado. Total. Beleza que é um negócio da mesma grupo, família, né? né? Um road, Mas convenhamos que são negócios diferentes, né? Sim, sim. E um ponto, assim, que é importante, que eu acho que a gente tá voltando a falar de Ceará aqui, né? Eu acho que o grande ganho do Ceará e até Fortaleza e outros clubes por aí é que os clubes passaram a enxergar o futebol como negócio, né? Sim. E assim... Inclusive sobre essa história da SAF, que a gente vai falar mais... eu ia te perguntar algumas coisas sobre isso. O futebol, cara, se a gente for pensar, o que acontece no campo é um dos negócios de um clube de futebol. Sim. A gente já falou aqui de camisa, já falou aqui de programa de sócio, eu falei aqui não diretamente, mas falei de licenciamento. Então o clube ele tem diversas maneiras de ganhar dinheiro. Sim. Lógico que todas elas são atreladas ao que acontece no campo. Né? Porque assim, não tem como eu separar 100%, sim, né? Sim. Mas assim, o clube tem diversas formas de ganhar dinheiro hoje. Então, assim, as pessoas às vezes não entendem. Por que o Ceará tem essa quantidade de funcionário? Por que o Fortaleza tem essa quantidade de funcionário? Não ia estar nesse patamar que está hoje. Como que vocês querem que o Ceará esteja na primeira divisão? Eu falo muito isso pros corneteiros. Né? Então, assim, sem realmente ter uma estrutura por trás. Né? A gente precisa ter uma estrutura por trás que precisa gerar receita, e assim, eu não posso depender do campo. Sim. A galera precisa entender que, assim, o Ceará hoje, eu acredito muito nisso, cara, assim, eu acho que isso pra mim não é discurso de quem tá lá dentro, né? Assim, porque tu tá falando isso porque tu lá dentro. Eu acredito muito que daqui a alguns anos o Ceará vai estar no patamar ali de Atlético Paranaense. Eu acredito nisso. Eu também. Porque eu estou lá dentro e eu vejo o que é feito, como as mudanças acontecem, como a evolução. A gente, por exemplo, a gente tem um consultoria da Fundação Dom Cabral. Sim. Que é a maior escola de negócio aí da América Latina. Foda. Então, já fiz vários cursos com eles. Então, Foda. assim, não é qualquer coisa, entendeu, sim, cara? E isso não é... Fazem planejamento estratégico, visão lá de longo prazo. Exatamente. Então, assim, a gente trabalha o nosso planejamento de 3 anos. Sim. Então, por exemplo, eu preciso entregar todo começo de ano, né? Por exemplo, todo começo de triênio, o que eu considero estratégico para minha área, para minha pasta. E isso vai ser analisar todos os diretores analisar, concordam ou não concordam. Então, tudo isso vai mudando. Então, assim, o que o Ceará está construindo hoje é uma coisa que a gente vai colher esses frutos daqui a 5, 6, talvez um pouco mais. Mas, assim, as pessoas precisam entender que, assim, tem que separar um pouco as coisas, entendeu? Tipo, sim, claro. Não adianta dizer... Eu vejo muita crítica nesse sentido. O Ceará só se preocupa com a gestão, com a administração, com não sei o quê. Cara, a gestão que vai fornecer qual é o maior clube do Brasil hoje? Assim, se você for analisar tanto desportivamente como Flamengo. O Flamengo passou por esse processo. O Bandeira lá, que era o presidente anterior do Flamengo, o cara era extremamente criticado. Por quê? Porque o cara era assim, pô. Sim. O cara se preocupou muito em pagar a conta, não atrasar salário de jogador, não gerar mais processo na justiça e por aí vai. E tá aí o Flamengo hoje. E o que acontece na maioria da gestão desses clubes ao longo de 30 anos, 50 anos ou mais, porque vinha uma diretoria ali, queria jogar pra torcida, exatamente, contratava um cara lá que não podia pagar,
depois a diretoria saiu, o clube ficava fodido. Você vê o tanto de clube que tá aí com a dívida de bilhão, né? É isso. 800 milhões, Cruzeiro, 600 né? milhões. Caso do Cruzeiro. Cruzeiro, que foi comprado por isso, né? Então, e a questão da gestão, eu falo muito do Ceará, a gente tá nos grupos de WhatsApp de amigos do Ceará e tal, né? E a galera falando, porra, fica brigando agora pra 10º lugar sul-americano, enquanto o rival tá lá. A galera só tá assim porque o rival conseguiu um mérito muito bom. Mas esquece Fortaleza. O Ceará já tá o quê? Quinto? Vai pro 6º ano. Vai pro 5º ano. Vai pro 5º ano seguido de Série A. Eu não tinha vivido isso desde moleque. Na verdade, né? ninguém viveu, né, velho? Se você Não teve, né? Então, né? Assim, longa, nesse formato, eu acredito... de pontos corridos não, né? Corridos não, mas, então... mas 5 anos de Série A, o Ceará... Não, pois é, então... A galera não se prende nisso. Só gestão. Mas, porra, a gestão, olha o que tá proporcionando aí. Sim. E cada ano vai aumentando... Se tô errado, a cota vai aumentando de TV e por aí vai. Cara, na verdade, assim, eu acho que o primeiro passo, na minha visão, eu acho que a gente tem que olhar, por exemplo, o exemplo do Bahia, certo? O Bahia, ele foi campeão do Nordeste em cima da gente, né? Então, no mesmo ano o Bahia caiu. Né? E assim, o Bahia caiu numa situação que talvez o Bahia... Aí tu vai perguntar pro torcedor do Bahia, ele preferia não ter caído ou ter sido campeão da Copa do Nordeste? Pois é. Com certeza não ter caído. Então, assim, o grande ponto que é importantíssimo de se analisar aí é o seguinte. O Bahia, ele caiu numa condição que talvez ele não consiga voltar tão rápido. Porque o Bahia estava com situação de salário atrasado. E um time que já foi referência no Nordeste de folha tudo, salarial, né? de gestão. De faturamento, de orçamento e por aí vai. Então, assim, eu acho que o grande ponto que é muito importante nessa história é o quê? É a consolidação na Série A. Quanto mais tempo o Ceará ficar na Série A, mais, assim, eu acho que é consequência. Entendeu? As pessoas analisam, o Atlético Paranaense e tal, não sei o que. Bicho, o Atlético Paranaense é uma parada muito fora da curva. É muito fora da curva o que acontece lá mas dentro. faz anos que eles estão com a gestão. Não, é isso. Lá, né? Então, assim, os caras vêm desde o início lá dos anos 2000 nesse processo até chegar ao que aconteceu hoje. Né? O que aconteceu com Fortaleza, assim, na minha visão, talvez não aconteça de novo. Sim, ali foi um ponto fora da curva que aconteceu. Assim, não quero tirar mérito de ninguém, mas os caras também, em muitos momentos, assim, eles tiveram uma certa dose de sorte, que também faz parte. Sim. Quando Fortaleza perdeu, todo mundo perdeu, e por aí vai. Não tô querendo desmerecer, pelo amor de Deus. Claro, tem o trabalho deles, mas realmente foi um ponto fora da curva, né? Não vai uma coisa que talvez vai acontecer. Mas assim, o que eu acho que precisa ser analisado, e também não quero ficar dizendo, o cara tá ali se contentando com pouco. Não é isso, pô. Lógico que eu queria estar jogando na Libertadores, isso é uma coisa óbvia. Mas, pô, 2 anos seguidos já de competição internacional, sul-americana. Lógico. Então, o torcedor tem que ver isso também, né? Mas assim, o grande ponto aí nessa história que o torcedor precisa focar é a consolidação. Pô, como tu disse, 5 anos de Série A seguidos. Meu irmão, é muito difícil, velho. É muito difícil. Hoje em dia é muito difícil. Eu 36 anos, eu não tinha vivido isso até agora. Se você for parar pra pensar aí, tirando os clubes grandes ali do eixo ali, Rio, São Paulo e talvez os do Sul e o Atlético, quais são os clubes que conseguem ficar 5 anos seguidos na Série A? Verdade. Não existe, pô. Se pegar os últimos 5 anos. Os de Santa Catarina não conseguem, os do Paraná não conseguem, tirando o Atlético Paranaense. Os do Nordeste não conseguem, Sim. E aí vai, pô. Sim. E lá em relação ao marketing, eu sempre tive essa dúvida. Não tem nenhum diretor, conselheiro que chega lá e fala: tem uma ideia genial aqui pra fazer um marketing. Bora aqui fazer isso aqui. Isso acontece quando eu cheguei, aconteceu muito. Muito, mas muito, assim, tipo... Que era uma ideia de jirico. Não, às vezes tem ideias legais, cara, mas assim, tem muita ideia que a galera manda que é impossível de você viabilizar, entendeu? Principalmente nesse cenário de pandemia. Tem gente que chega, abrir o clube pra receber torcedor, não sei o que e tal, bicho. Hoje em dia a gente precisa, infelizmente, tá aí. Tanto é que tá os casos de Covid aí que os jogadores aumentaram. Então, no começo, cara, quando eu cheguei, isso acontecia muito. Acho muito assim às vezes, e hoje em dia o que acontece muito? Depois desses 3 anos que eu tô lá, muita gente já me reconhece na rua e tipo, o cara me aborda, aí, cara, tu é o cara do lado do Marcos do Ceará e tal, não sei o quê. Eu fico até meio errado de dizer, né, que tipo... Mas tem gente que chega, por que vocês não fazem isso? Por que não... Entendeu? Isso acontece demais. Mas hoje acontece bem menos. Hoje tem algum canal que o torcedor possa lá dar um pitaco, dar uma ideia, uma sugestão assim? Tem. Se for um direct no Instagram ou algum outro canal. Tem gente que manda no direct do Instagram, tem gente que manda e-mail. Pode mandar aí pra marketing@cearasc.com. Tem gente que manda e-mail, tem gente que tem meu contato, descobre meu contato. Já chega lá no... E já fala comigo direto. O cara vai pentelhar a tua vida lá. Acontece, pô. Acontece. Já aconteceu, por exemplo, em 2019, eu cheguei a receber até ameaça, pô. Quando o Ceará tava mal, tipo...
Muita gente assim... E assim, porque eu acho que, na verdade, os caras procuram uma pessoa pra culpar, né? Sim. E como o foco é diretor, é o cara que tá ali na frente de um setor específico e tal. Sim. Então, aconteceu de receber ameaça e tal. Tipo, por exemplo, eu tive que trancar o Instagram por um tempo, tranquei o Instagram da minha esposa e parei de postar foto dos meus filhos e enfim. Isso é foda, né, velho? Acontece, cara. Tem doido em todo canto, né, bicho? É. E No futebol tem muito, né? Muito, Tem muito fanático, muito. Porque assim, eu lembro uma época que eu era bem mais fanático de futebol, porque, inclusive eu conheci um dos meus melhores amigos no estádio, pra você ter noção. Dudu, grande abraço aí, Alvinegro também. Conheci o cara no estádio, porque assim, às vezes o cara coloca aquilo ali como uma das suas melhores coisas da vida, às vezes ele não tem outro, sei lá, outro lazer lá, principalmente o povão, né? Que não tem tanta condição aí, o cara vê um dos principais lazer dele e ele bota isso aí como prioridade e acaba virando fanatismo, né? Acho que na verdade, cara, eu acho que quando passa realmente pra esse fanatismo aí meio doente é complicado, velho. Cara, eu já até vou dar um exemplo. Vou te dar um exemplo também, mano. Aconteceu uma situação no final da temporada passada que a gente classificou pra Sula. E, cara, assim, querendo ou não, é algo que a gente precisa, de forma protocolar, eu preciso celebrar, né? Claro, não. Então, e não só de forma protocolar. Não, assim, quando eu falei de protocolar, é muito mais pela situação, né? O rival ficou em quarto lugar. A grama do vizinho é mais verde. Lógico. Quando a gente postou, meu irmão, a gente recebeu mensagem, pô, tá maluco, que vocês estão doidos de postar isso aí e tal, não sei o quê. Sendo que, cara, eu tenho compromissos, né, bicho? Institucional, né? Exato, eu preciso... As pessoas precisam entender que a gente tem alguns compromissos que não tem como fugir disso. Eu não posso deixar de postar algo relacionado a um patrocinador, porque o Ceará tá mal no campo, pô. Entendeu? Então, lógico que a gente pondera, né, certas situações e tal. Mas tem gente... também. E assim, a galera vem e fala comigo aí no WhatsApp, pô, você está maluco, postar um negócio desse e tal. Então, acontece, por exemplo, a galera confunde um pouco, porra, quando esses caras pararam de botar o jogador tal e não sei o quê. Sendo que isso aí, cara, foge ao ameaçado. Não tem nada a ver contigo. Entendeu? Né? Essa questão de fanatismo, eu já vivi algumas coisas muito loucas aí em estádio, mas teve uma vez que não foi nem com Fortaleza, sei lá, Fortaleza não, foi em relação uma vez, eu ia pegar um cruzeiro saindo de Santos, né, em final do ano, e eu tava lá, ia ter o último jogo do Campeonato Brasileiro, Santos e Flamengo. E o Flamengo voando, e o Santos também tava bem. Eu, vou assistir isso, gosto de futebol. E aí eu coloquei a blusa do Ceará, que só tinha assim, uma blusa branca, e tinha Ceará SC, que é Ceará Esporte Clube. Não era torcida de nenhuma torcida organizada. E aí eu perguntei pros meus amigos que eram santistas de lá. Eu perguntei, e aí, tem algum problema aí com essa blusa? Aí os caras, 5 amigos meus, santistas. Não, pô, tem não, vamos lá, vai estar com a gente, tranquilo. Aí beleza. Aí eu fui tranquilo, cheguei na fila lá da Vila Belmiro. Aí chega a torcida organizada, zona lá do Santos, nem lembro o nome. Aí os caras olham assim, porra, tira essa blusa aí, meu irmão. Aí eu, vim torcer pra vocês, que eu ia torcer pro Santos mesmo, na torcida do Santos. Vim torcer pra vocês. Não, tira essa blusa aí. Aí o cara fez eu tirar a blusa na frente dele, lá, tirou e rasgou na minha frente. E os meus amigos lá, santistas, não fizeram nada, porque também os malucos lá estavam em 50 lá. Então, a galera tira da cabeça um fanatismo maluco, né, velho? E depois eu fui entender, porque tem torcidas organizadas do Palmeiras com o Ceará e tal, claro. Mas, pô, eram umas coisas desnecessárias às vezes, né, velho? Cara, na verdade... Já deve ter vivido muito isso, ter presenciado muito isso. Já né? presenciei algumas situações não só desse tipo de fanatismo, mas tipo de xenofobia, por exemplo. A gente foi jogar numa cidade lá de Santa Catarina, Copa do Brasil. Você acompanha todos os jogos fora ou alguém do marketing? Alguém do marketing vai. Sempre vai. Eu vou eventualmente, né? Quando realmente necessário. Mas já aconteceu situações de xenofobia. Por exemplo, a gente estava num jogo lá em Santa Catarina, Copa do Brasil, e os caras ficaram jogando pedra e falando, é nordestino, passa fome, não sei o quê, essas coisas. Mas, cara, pra te falar a verdade, bicho, eu acho que esse tipo de situação que você viveu, eu nunca vivi, né? Porque como normalmente eu tô identificado ali como funcionário... Já aconteceu, por exemplo, ali no Castelão, normalmente quando a gente vai pro jogo, a gente fica no prédio central. Então, quando é jogo do Fortaleza, por exemplo, quando o jogo é mando do Fortaleza, a gente vai ter que passar pelo meio da torcida do Fortaleza. Isso acontece. E aí tem os caras que dão uma mexidinha... Acontece, mas assim... Existe o respeito. Existe o respeito, assim, quando eles veem que o cara é funcionário, eles... Sabe? Sim. Mas, já, por exemplo, tem uma situação, Ceará e Fortaleza, Campeonato Cearense 2019. Acho que a gente perdeu o jogo de 1x0, 2x0, eu não lembro agora. Foi na final. O jogo da invasão, né? Não, esse aí foi do Brasileiro.
Esse que eu tô falando foi no Campeonato Cearense. Não, mas teve um jogo da invasão que a torcida do Fortaleza invadiu o campo, foi esse Não, aí? esse aí foi muito tempo atrás. Pô. Alguns 4 anos Isso aí atrás. foi 2019. Foi logo quando eu cheguei. Sim. Aí eu tava lá no Skybox, né? Que são as cabines lá de transmissão. Quando eu desci, eu tive que passar. O jogo tinha acabado de acabar. Eu tentei descer um pouco antes, mas não deu. Aí a torcida do Fortaleza estava vindo. Mas assim, eu fui, né? Na moral, ele tentando não ser visto. Aí mesmo quando os caras perceberam, aí começou. Aí teve um cara que, tipo, deu um tapa, assim, na minha cabeça, assim. Não foi um tapão pra eu cair no chão, mas, tipo, aquela coisa meio de provocação pra ver a minha reação. Eu me fiz de doido e fui andando, assim. E, cara, acho que isso só, mas assim... E assim, é mais situações fora, cara. Situações fora acontecem muito, assim, de tipo os caras xingarem. Mas, por exemplo, o último jogo que eu fui fora foi Ceará e Palmeiras e Ceará, lá na Arena Barueri. Não foi no Allianz, foi na Arena Barueri. Último jogo do Brasil ano passado. Os caras tiram, me dá tua camisa, pô, sou doido pelo Ceará e tal. Tem muito disso, muita gente gosta do Ceará, sabe, querido, nos estados, é muito querido. Agora, assim, tu trabalha... Quem trabalha com marketing, isso em qualquer empresa, eu acho, né? O cara é meio que 24 horas online, né? Porque o cara que é... O cara, sei lá, do serviço gerais, ele trabalha 8 horas, vai pra casa, tchau. O cara do marketing, não, amigo. 10 horas da noite aparece um negócio aqui, ou o presidente, ou um diretor. Na verdade, a própria equipe não tem horário, não, né? Na verdade, assim, isso foi uma das coisas que a gente mudou lá, né? Antes a gente sofria um pouco, porque a galera meio que dava uma sumida no final de semana. E hoje eu tenho pessoa de plantão. E principalmente porque o final de semana é um dos maiores insumos, porque tem jogo, né? Não, tirando o dia de jogo, né? Vamos esquecer o dia de jogo ali. Mas normalmente eu tenho pessoas de plantão pra estar ali, ó, contratou um jogador, ou sei lá, tem que fazer anunciar. Ou até pra aproveitar as trends, os memes que vem na internet, o cara acontece uma coisa lá pro cara surfar a hype lá da rede social, fazer alguma coisinha relacionada a isso, né? E na verdade, assim, além do que, tipo, no meu caso especificamente, eu não tenho... Por exemplo, nas minhas férias, eu tô de férias agora, né? Tava rolando reunião aí. Eu tava numa reunião agora há pouco. Tô ligado. Amanhã, por exemplo, eu vou ter um compromisso que eu não vou ter como deixar de ir, né? Mas também já tava combinado e tal. Então, assim, no meu caso especificamente, até por gerenciar o departamento, ainda é pior, né? Sim. Porque, por exemplo, quando acontece uma situação, renovamos o contrato do Luiz Otávio. Aí o presidente liga pra mim, João, renovamos com o Luiz, vamos anunciar. Aí fica naquela, presidente, a gente vai anunciar hoje. Não, vamos decidir aqui. Você prefere... Vamos anunciar dia tal. Aí fica naquela, eu não posso falar pra todo mundo, porque pode vazar. Pode vazar. Aí eu tenho que escolher aquela pessoa que eu vou falar e tal. Então, ainda tem isso, né? Que é outra situação que é complicada. Sim. Então tem um contato bem próximo da diretoria da presidente, pô, né? Sim. E eu fico imaginando, né? Fora isso, o cara, por exemplo, tu trabalha o dia todo lá com marketing de futebol. Aí depois tu ainda é torcedor, né? Quando tu sai, que tu tá de férias que tu tá, mas nos teus momentos livres, o cara pensa em futebol, o cara tá... Putz, quero nem saber de futebol. Cara, na real... Até assim, porque a gente batia um rachinho antigamente, né? Alguns 1000 anos atrás. O cara tem uma patada atômica boa aí. Mas na real, assim, por exemplo, eu nunca tinha tirado férias desde que eu cheguei no Ceará. Né? Foi a primeira vez. Eu tentei dar uma desligada, bicho, mas é muito difícil, cara. Muito difícil porque... Aquela coisa, mano, você respira aquilo ali o dia inteiro. Também você gosta, né? Então... Tava até vendo o Flávio Augusto... dando uma entrevista, acho que essa semana, falando, você já tem dinheiro, né? Já é bem sucedido, vai aproveitar, vai viajar. Beleza, eu viajei o mundo todo agora. Eu gosto de trabalhar, pô. Então, tem isso também. E no meu caso é isso. Eu, por exemplo, teve momentos nas minhas férias que eu pensei, pronto, ontem foi um dia que aconteceu isso comigo, tipo... Tava agoniado. Minha mulher foi pra academia, depois ia trabalhar, os meninos na escola. Eu mesmo, o que eu vou fazer, velho? Tipo... Aí aquela coisa, o cara não tem o que fazer. Aí mesmo sabendo que eu vou dormir, porque senão eu vou ficar doido aqui. Aí eu peguei, liguei a televisão, botei um filme chato lá, quando deu 5 minutos eu tava dormindo. Então, você já assistiu aquele, já que tu é do marketing, né? Já assistiu o documentário do Neymar? Já, pô. Assisti... assim que saiu. Assisti... Acho que no sábado agora assisti os 3 episódios seguidos, né? Que são só 3 episódios e achei muito, muito bom. Eu gostei muito também, mostrou muitos bastidores, mas não sei qual foi o intuito dele fazer isso agora, né? Cara, eu acho. Não sei se é porque tá perto da Copa do Mundo, ele quer dar uma melhorada na imagem. Na real, eu acho que ali, o que tem por trás aí, cara, é porque assim. Porque podia ser quando encerrasse, né? A carreira. Mas eu acho que teve uma situação de. Porque assim, quem produziu esse documentário foi a empresa do LeBron James, né? Eu vi que ele era produtor no final do. Foi a empresa dele, então foi uma parceria com o Netflix. Eu acho que isso já estava fechado há um tempo. E eles aproveitaram a chegada do Messi lá, entendeu?
Então, Sim, até que o Messi no finalzinho, acho que eles devem ter regravado alguma coisa pra dizer que o Messi chegou. Eu acho que a ideia era gravar isso aí, talvez até, tipo, lançar mais próximo à Copa ali, mas pra aproveitar essa chegada do Messi, eu acho que eles lançaram logo agora, entendeu? Porque, assim, não ia fazer sentido lançar isso depois, até porque o Neymar tá machucado, né, e tal. Então, assim, eu acho que eles aproveitaram a chegada do Messi justamente pra aproveitar esse hype. E querendo ou não, né, bicho, eu acho que o Neymar... Eu antes era eu era muito crítico, né, assim, ao Neymar pessoa, não o Neymar atleta, né, o Neymar pessoa. Mas depois que eu assisti a série, cara, por mais que eu acho que eles tenham amenizado muita coisa ali, dá pra entender o porquê que ele é do jeito que ele é. Dá véio. demais. O pai dele, o cara não tem nem mais relação com o pai direito, o cara é só empresário, Eu fico imaginando como é que um cara desde os 10 anos de idade, um monte de gente bajulando ele ali, e você vê muitas vezes que eu não sei se tu entendeu dessa forma, mas o pai dele sempre fala na terceira pessoa, né? Nós, e o que eu vi no documentário, que parecia ser o documentário do pai dele, né? Isso, tem isso. Porra, parece pra caralho ele. O pai dele fala sempre na terceira pessoa, nós vamos jogar, nós vamos não sei o quê. E mesmo tu não vai jogar porra nenhuma, porque vai jogar teu filho, pô. Então, ele assim, quis aparecer bem ali. E assim, tem outras situações, se você for fazer um paralelo, tipo Lewis Hamilton aí. A carreira do cara decolou depois que ele e o pai dele romperam. Teve outros casos, né? O Medina agora aí foi campeão depois que rompeu. Mas aí, por exemplo, uma pergunta que eu te faço. Por exemplo, o Ronaldo, o Romário, o Ronaldinho Gaúcho, esses caras sempre fizeram zoeira. Sempre fizeram festa. Sempre o fora sempre deu notícia, mas eles resolviam ir dentro de campo. Cara, mas na época, eu acho que na época não existia rede social. Exatamente, é o que eu ia falar. Eu acho que hoje em dia é muito difícil. Muito difícil você separar o atleta da personalidade. Ainda mais, né? Porque naquela época você conseguia... Vou dar um exemplo assim, tipo o Romário, né? Como tu falou aí. O Romário, eu acho que existe o Romário jogador e o Romário personalidade. Sim. Tipo, o cara que era aquele personagem polêmico de dar entrevistas e tal, e tal, e tal. Hoje em dia é muito difícil você separar, cara. E hoje em dia o futebol é totalmente diferente do que é hoje. Antigamente, não sei se tu vai recordar aí, o setorista ia pra beira do campo, ali no treino, pra fazer entrevista com o Romário ali, tipo, o treino acabando, o cara... E hoje não existe mais isso. Hoje em dia não existe isso. Hoje em dia o futebol é blindado, pô. É blindado. É uma bolha que eles dão, assim... hoje em dia a imprensa vai lá cobrir, tipo, eles cobrem ali 15 minutinhos de treino... Porque eles sabem que qualquer palavrinha pode dar uma merda grande, né? Exatamente. E eu acho que o grande problema do Neymar, nesse caso, foi que o Neymar sempre tentou furar essa bolha como essa galera... Tentou fazer o que essa galera fazia, sendo que ele precisava furar a bolha. E esse é o problema. Tanto é que os torcedores do Paris Saint-Germain falam, o Neymar hoje em dia só quer ser celebridade, não quer mais jogar dizem futebol. Que ele quer ser mais celebridade do que o atleta, né? Mas, cara, convenhamos que não é isso, pô. Mas, tipo assim, eu acho que ele tenta viver a vida dele, mas não dá pra viver com... Tanto é que, sim, vamos fazer uma comparação Neymar e Messi. Você não escutando nada do Messi. Nada. A rede social do cara é a foto dele, dos filhos, da mulher, do cachorro e tal. Então, o grande problema que eu vejo no Neymar é esse. Eu acho que se o Neymar... ele tivesse tido uma gestão de carreira diferente da que ele teve, o Neymar já tinha sido o melhor do mundo aí fácil. Eu também acho. Muitos. Tivesse alguém pra chegar pra falar assim, meu filho, passa 5 anos aqui dando gás. É isso, pô. E tipo o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho encerrou a carreira cedo. Que podia ter jogado ainda. O Ronaldinho Gaúcho que tu usou como exemplo, mas eu não acho que o Ronaldinho Gaúcho seja igual a que era os caras de antigamente, porque o Ronaldinho Gaúcho, ele sempre foi muito discreto na vida privada dele. Apesar de fazer as ondas, era tudo discreto, era tudo fechado. Na encolha, a galera fala que ele fazia muita festa em casa, mas nunca ninguém viu nada de fato do que acontecia. Sim. E assim, no caso do Neymar, o cara rasgou, né, pô? Tipo, eu lembro que eu vi um vídeo faz uns anos aí, do Neymar doidão, ele e o Medina numa festa, assim, numa rave, um do lado do outro. Os caras estavam completamente loucos ali, pô. Então, assim, ir postando no Instagram, rede social e tal. Então, esses caras, eu acho que o grande problema deles foi que eles tentaram viver a vida como essa galera vivia antigamente, num mundo que não permite mais isso, né, cara? Hoje em dia, assim... assim, eu acho que esses perfis de antigamente, tipo Renato Gaúcho, polêmico não ia vingar hoje em dia porque a porra do politicamente correto, né? Não vejo nem por esse lado. Eu acho que ia podar os caras, eu não acho nem dessa forma. Eu acho que eles não teriam nem espaço pra ser como eles eram. Entendeu? Assim, sim. Porque assim, hoje em dia, como eu te falei, eu acho que os jogadores, eles... Hoje em dia, na verdade, não só um jogador, eu acho que qualquer pessoa pública precisa entender o papel dele, né? Tipo, sei lá,
Vamos supor, teu pai é um político. Sim. Teu pai não pode ser. Pronto, teve uma situação, se eu não me engano, no casamento da tua irmã lá. A minha irmã que o Sarto lá, prefeito o teu tava tio lá sem máscara. É. Aquilo ali gerou uma polêmica. Pô, Sim. mas o cara tava no momento da Eu tava família na foto lá dele. do lado. Todo mundo ali tava talvez ali testado ou vacinado. Enfim, tinha um contexto pra aquilo ali tá acontecendo, né? Por exemplo, tu tá na tua casa, tu fica de máscara na tua casa. Né? Então, querendo ou não, eu acho que ali você estava num momento de família. Mas a galera pegou, apontou o dedo pro teu tio, pô, tu é prefeito, fecha tudo e tá aí sem máscara e tal, entendeu? Então, assim, eu acho que a pessoa pública, não só o jogador, um político, um cantor, um ator, qualquer coisa. Alguém é uma pessoa pública, né? Cara, todo Vai movimento pesar. dele tem que ser calculado, bicho. E é chato pra caramba. É chato, isso, né? velho, é chato demais. E assim, mas tu não acha que, principalmente no futebol, eu vejo muito mimimi. Tava escutando ontem tava assistindo aquele programa lá do Benjamin Bach, lá, acho que é Arena Sport TV, né? Toda segunda-feira, né? Sim. No SBT. E aí eles estavam contando de um caso lá que era o Dentinho, tava lá, do Dentinho do Corinthians, né? Eles relembrando um caso, uma vez que ele deu uma jogada de letra e fez o gol lá, e o jogador o Ricardo Oliveira, na época, do São Paulo, ficou puto, foi dar um chega pra lá nele, dizendo... hoje em dia você não vê mais no futebol esse tipo de lance. Porque cara, eu acho isso um mimimi, né? Na tua opinião, não é? Eu concordo, eu acho que assim, o cara reclamar de um... Vou dar um exemplo aqui de uma situação que aconteceu com a gente. Em direção ao gol, vou dar um exemplo aqui. Ceará e Corinthians, brasileiro agora. Ceará abriu 1-0, acho que com 5 minutos de jogo, eu não lembro agora, o gol do Vina. Ceará jogando bem pra caramba ali, botando pra lascar mesmo no Corinthians ali, né, de pressão e tal. Aí o Vina recebe uma bola, aberto assim, mais ou menos ali na altura do meio de campo. E ele toca a bola pro Bruno Pacheco e, tipo, ele toca a bola e olha pro outro lado ali, Sim. meio Ronaldinho Gaúcho. Sim. Os caras do Corinthians entenderam aquilo como desrespeito. Porra. Quando deu... Acabou, pouco tempo depois acabou o primeiro tempo. Foi que deram a pancada nele, né? Aí eu tenho uma imagem, o Fagner jurando ele, eu vou lhe pegar, não sei o que, e tal. Quando virou, meu irmão, voltou, primeiro bola que o Vina pega, o Fagner vai dar uma porrada nele. Tirou ele do jogo, né? Aí tirou o Vina do jogo e do jogo seguinte. Sim. O Ceará foi jogar contra o Flamengo, a gente foi sem o Vina. Eu acho assim, se for o cara direção ao gol sendo objetivo, beleza. Cara, agora se estiver frescando lá atrás... Não, cara, mas eu acho que isso é recurso, pô. Sim. Mas eu duvido que ele faria isso no Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. Duvido. Ele fez porque era no Vina. Sim. Mas se o Ronaldinho Gaúcho fizesse isso aí com ele ia fazer isso? Ia lá nada, pô. Não. Entendeu? Então, assim, o que acontece no campo, e quando você tá ali naquele jogo 1-0, 2-1, 0-0, meu irmão, fala sério, cara. Eu acho que... Eu não gosto muito dessa palavra mimimi, dessa expressão, mas, bicho, eu acho que é errado um jogador ficar com raiva porque o cara tentou dar uma caneta, uma carretilha, qualquer coisa do tipo, eu acho. Pô, vai ficar burocrático demais o futebol, os caras ficam só fazendo a jogada pra centrar o Eu gol. trabalhei muitos anos em outro esporte, no basquete, né? Sim. No basquete uma coisa que é inadmissível assim, pra alguns atletas, você passar a bola por baixo das pernas de outro jogador, se não for por um recurso, passe, né? Se for um passe. Não, vamos supor... tu tá aqui numa situação que a única maneira de tu passar por esse cara é jogar a bola embaixo das pernas dele. Certo. Bicho, tem jogador que fica puto com aquilo. Eu lembro de uma vez que teve Flamengo e outro time lá, o Marcelinho, o Machado, meu irmão foi pra cima do cara pra matar o cara na porrada. E não foi desrespeito, foi porque assim, o cara pegou a bola, tipo, aí eu vou me bater contigo. A única maneira de eu conseguir passar a bola era jogar por baixo das tuas pernas e pegar do outro lado. Entendeu? Assim, então é recurso, pô, é do jogo. Sim. Agora, então, assim, a partir do momento que você tá, tipo, ganhando de 3-0, 4-0, aí você começa a fazer esse tipo de coisa, aí eu já penso diferente. Aí eu já acho que é errado. Tu diria, já que tu puxou o basquete aí, já trabalhou com isso, tu diria que é mais fácil trabalhar com o marketing do futebol, que é uma paixão nacional, do que um esporte que não é tão popular aqui no Brasil? Cara, eu acho que... Eu lembro que quando... Não sei se tu tava lá ou já tinha saído... A história do NBB Brasil, né? O Novo Basquete Brasil, que o time daqui começou a lotar o Paulo Sarazate. Eu fiquei impressionado. Pô, basquete lotando no Foi quando... Foi mais ou menos na mesma época ali. O clube começou a investir mais, né? Porque teve um patrocínio muito grande da Solar, que é a empresa grande daqui. E, consequentemente, aconteceu, né? Os resultados, eu acho que a gente ficou em 4º lugar na temporada e acabou que isso atrai a torcida. Sim. Mas, cara, eu vou te falar, acho que são dificuldades diferentes. A dificuldade do futebol... é você conseguir... canalizar, talvez? Não é canalizar, acho que é potencializar a paixão do torcedor e gerar receita pro clube. E você conseguir separar esse lance da razão, né, e da paixão. Porque, tipo assim, no futebol é aquela coisa, bicho, é tudo muito intenso, né, cara? Sim, é tudo flor muito da pele, intenso. né? É como eu falei, né, tipo,
Porra, um cara... Eu não sou ninguém nessa história, nesse mundo aí, já recebi ameaça de torcedor. Né? Imagina o que passa um diretor, um jogador e tal. E no basquete, assim, acho que isso é a realidade de todos os outros esportes menores, esportes olímpicos, né? É a falta de investimento, né, pô? Mas tu acha que se tivesse investimento e com marketing bom, seriam mais populares? Tu acha que o marketing tem esse poder? Com certeza. Não é muito da questão da cultural do, o cara, esporte não, futebol, se você for pensar, eu penso assim, eu acho que todos os outros esportes aí, esses principais, basquete, vôlei, até o próprio futsal, tiveram momentos, né? Sim, fases. Tipo, eu lembro que o vôlei teve década de 90 ali, 90, 94. Então, assim, se você for pensar, o que aconteceu nesses momentos aí de diferente? Foi investimento. Brasil entrou... O banco investindo ali no vôlei, e o vôlei virou potência. Futsal, a mesma coisa, teve sua época de ouro aí na década de 90. Tentou voltar aí nessa época mais próxima agora, mas você vê que não é a mesma coisa. E o basquete também teve seu momento, mas assim, eu acho que por que o NBB conseguiu se consolidar como produto? Porque existe uma estrutura de negócio por trás, entendeu? Sim. Existe uma estrutura no marketing é muito bom, a comunicação é muito boa, a parte de administrativa e financeira do NBB é muito boa. Eu fui ver esses dias que as lojas da NBA estavam chegando no Brasil, sim, não tinha ainda. Sim. Isso é uma marca, é uma marca... Tem uma loja no Iguatemi, né? Eu passei em frente. Mas não tinha antes, ou seja, uma marca muito forte, né? Não, assim, a NBA, as lojas da NBA já existiam no Brasil há alguns anos, mas elas ganharam muita força agora de 2 anos pra cá. Tem uma loja lá no Morumbi Shopping. Porra, uma blusa lá de 400, 500 Tem uma loja do NBA lá no Morumbi Shopping, pô, que tem uma quadra dentro. Uma quadra oficial, pô. Um piso de NBA. Caralho. Piso flutuante que parece que você tá voando, assim, quando você pisa na quadra. Então os caras estão investindo. E por que eu acho que o NBB, se tivesse mais investimento, né, de patrocinadores e tal, e assim, o que eu acho que é o grande problema da modalidade também, é que é uma modalidade muito nichada, né, tipo, se for ver, se eu não me engano, eu não acompanho mais como antes, mas eu acho que tem 3 ou 4 clubes fora do Sudeste. Então isso acaba atrapalhando, né? Entendi. Tem o Ceará, tem o basquete cearense e o Unifacisa aqui no Nordeste, que é um time lá de Campina Grande. E nem é um esporte de elite, porque o basquete você pode jogar ali, montar ali, qualquer canto, tem bola. Tem quadra em vários lugares na cidade aí, e assim, lógico que você comprar um tênis da Nike, do LeBron James, você vai gastar R$1.000, mas você também. É isso, pô. Mas assim, o que eu acho, né? Eu acho que, lógico que eu não acredito que o marketing em si só resolva. Eu acho que precisa existir um trabalho de base, né, nos esportes, né? Investimento, tipo... esse novo governo federal aí tirou o investimento, né, da base. Tirou não, né? Realocou para outras coisas. E acabou que a base do basquete, por exemplo, morreu. Não existe mais campeonato de base, campeonato nacional, como tinha antigamente. Entendi. E isso aconteceu nos outros esportes também. Entendi. O futebol ele sobrevive porque, enfim, pô, os clubes têm dinheiro e, querendo ou não, acaba sendo meio que obrigação... o clube tem uma estrutura de base, né? Tipo, a base do Ceará, a base do Fortaleza, dos outros clubes, é tudo referência hoje, entendeu? E se tu, falando em referência, se tu fosse dizer do futebol, me diz uma referência do futebol e de outro esporte, tu diria, pô, a gestão desse clube no marketing aqui é foda, ou até essa pessoa é foda, no futebol e cara, outro esporte. No futebol... Eu acho muito bom o trabalho que o pessoal do Fortaleza faz, né? É porque você vê mais de perto, né? São pessoas que alguns são amigos, então... Inclusive, eu vou tentar trazer o Philip Simpson lá, que é do... O Vitor Simpson. O Vitor Simpson é meu amigo, então assim... Eu gosto muito do trabalho que o Fortaleza faz. Falando tecnicamente, né? Não tô falando de... Sim. Gosto muito do trabalho... Cara... É porque assim, eu acho que isso é muito pessoal, sabe? Mas eu gosto muito do trabalho do Botafogo. O Botafogo contratou o Lenin, que era do Bahia, e levou pra lá. E o cara deu um up assim, muito grande assim, no trabalho do clube. Gosto muito do Bernardo Ponte. Hoje ele não tá mais em clube, mas ele trabalhou em diversos clubes, no Flamengo, Vasco, Fluminense, Cruzeiro. O cara é uma referência hoje em dia. Ele é sócio do... Putz, cara, como é o nome do cara da Non-Stop lá, que é marido da Simone lá, me esqueci agora o nome dele. Kaká. Ele é sócio do Kaká numa agência de marketing esportivo. E o cara, Diego Ribas é cliente dele. Sim.
Enfim, tem outra. Deixa eu ver se eu lembro de outro cara. Assim. E tu falando De outros esportes, de cara. outros esportes, sim. De outros esportes eu gosto muito do trabalho do pessoal da NBB. É muito bem feito, vivi de perto, assim, por muitos anos. É muito bem feito mesmo, né? Os caras são diferenciados, né? Não é à toa que os caras têm ali parcerias com Budweiser, com a própria NBA, com marcas gigantes. Tipo, imagina tu conseguir parceria com marcas... Tem que ter credibilidade, né? Fazer um Não trabalho eu bom. não digo nem só credibilidade, pô. Você tem que saber fazer. Porque assim, não adianta você fechar a parceria com a marca, fechei com a Apple. Mas e aí, tu vai ativar a Apple como? Entendeu? Então, tudo isso não é tão simples. Pô, o jogo das estrelas do NBB, cara, é uma referência mundial, pô. Sim, O que eles fazem. hoje, né? Vamos tirar o jogo e vamos analisar o que... É um show, né? Exatamente, pô. É entretenimento. Entendeu? Eu acho que talvez o NBB hoje, com o Jogo das Estrelas, seja o melhor evento esportivo, assim, talvez fora futebol, assim, do Brasil hoje. De longe. E falando de evento maluco de entretenimento, o que tu achou daquela luta lá do Popó com o Whindersson? Cara, vou te falar, né? Eu acho que eu vi muita gente criticando, o cara fez isso porque... Foi uma jogada de marketing fudida. Cara, ali, irmão, o Whindersson deve ter ganho brincando aí uns 15 milhões com essa luta. E o Popó também, né? Não, o Popó não ganhou tanto assim, mas ganhou uma brincadeirinha aí. Mas, ó, o Whindersson, ele ganhou... Se eu não me engano, só de pay-per-view foram 12 milhões de faturamento aí. Lógico que a gente não vai tudo pro bolso deles aí. Claro. Mas se a gente for somar o que eles ganharam de seguidor em rede social... eu vi que o Popó em alguns dias foi pra 2 milhões de seguidores. Que ele não tinha o quase Whindersson nada. ficou pedindo ali, ele ganhou. Mas um dia antes da luta, pô, eu vi o Whindersson fazendo uma publi da Gillette, cara, no stories dele. Ele dizendo ali, preciso fazer minha barba pra luta de amanhã. Aí o cara ficou mostrando, a Gillette tem aqui 3 lâminas, não sei o que e tal. Tu acha que a Gillette pagou quanto pra aquilo ali? Total. O cara tem 50 milhões de seguidores só no Instagram. Só no Instagram. Então, assim, ele ganhou brincando. Se não for mais, ele ganhou brincando uns 15 milhões fácil. Pra levar lógico que ele não uma vai... surra pra 10. É lógico, entendeu? Levou sozinho uma surra pra 10, você falando. E aí a galera disse que o Popó aliviou na mão, né? Então, aliviou, assim, aliviou. é aquela coisa. Tipo, ele foi muito inteligente, como tudo que ele faz, né, bicho? Aquele cara, eu costumo dizer, assim, eu converso muito, eu gosto muito dele como pessoa, né? Eu conheço alguns amigos que são próximos a ele. Porque o assim. evento que eles fizeram foi o Music Fest. Acho que vai Ele ter é outros, né? Ele é um cara que tem o dedo de onde ele toca, meu irmão. Vira ouro, velho. O cara é um gênio, pô. O cara é um gênio. Se você for pensar um cara que saiu lá das Brenhas do Piauí e ser a maior personalidade da internet de um país como o Porque Brasil... ele tem uma inteligência digital muito foda, né? Ele é sinistro, pô. Ele é sinistro. O cara saiu, como eu falei, pô. O cara saiu... Acho que é Bom Jesus, o nome da cidade dele lá no Piauí. E hoje o cara é a maior celebridade da internet no Brasil, de longe. E assim... O cara é respeitado em todos os nichos, mas tipo, a galera que da música chama o cara pra fazer música. A galera que chama o cara pra fazer filme. Então, tudo que o cara faz e faz bem feito, né, bicho? Então, ele é muito foda. E voltando aqui um pouco pra gestão dos clubes, tu acha que essa nova moda das SAFs aí, isso é a solução do futebol brasileiro aí? Cara, eu acho que, assim, sendo bem direto, assim, é um assunto que eu não domino, mas... Pra mim, só de tornar o clube uma empresa, vai ter uma gestão melhor. Mas eu acho que não necessariamente o clube precisa ser empresa para ter uma boa gestão. Claro, eu acho que tá aí o Ceará pra para provar, o próprio Fortaleza, e os clubes do Flamengo. O Flamengo não precisa virar uma SAF. Mas é aí porque depende. Mas é porque depende assim. No clube o cara não precisa dar lucro, entendeu? Na empresa o cara precisa dar lucro, por isso que o cara vai se profissionalizar na gestão. Mas aí é que tá. Eu acho que as pessoas precisam entender que o clube, ao virar SAF, ele não vai ficar entrando dinheiro... Da hora Por exemplo, a galera ficou, o Ronaldo comprou o Cruzeiro e vai ficar botando lá dinheiro, a torta é direito pra contratar o Messi, o Cristiano Ronaldo. Cara, isso não existe, velho. Isso não existe. Então, assim, eu acho que o grande ponto é, em casos como Cruzeiro, Botafogo, o próprio Vasco, sei lá, pô, tem uma porrada de clube aí que é exemplo pra isso. Sim. Por exemplo, o Grêmio tá numa situação agora... Uma gestão tecnicamente maravilhosa, mas em campo... Exatamente. Rebaixou. O problema do Grêmio não é a gestão. O problema do Grêmio é totalmente diferente. Mesmo a gestão do Grêmio é top, macho. Eu conheço a galera que trabalha lá, a gestão do Grêmio é top. É primeira linha mesmo. Tipo, o CEO do Grêmio, que é o Carlos Amadeu, o cara é referência no esporte. Onde você for, vai ter um evento esportivo, o cara vai estar lá dando palestra, ensinando pra galera como é que faz. Então, assim, tanto é que os caras foram campeões da Libertadores, agora recente. A base dos caras é vendendo jogador nos últimos anos foram campeões demais, né? Então, assim, como eu falei, né? Eu sou leigo, né? Não posso ficar afirmando, mas assim, o que eu acompanho, o que eu
vejo de conversas em bastidores e tudo, é a solução para situações como essas que a gente está vendo. Pontuais. Mas eu acho, por exemplo, o Ceará não tem a menor necessidade de virar SAF. Nenhuma. O Ceará é um clube que tem uma gestão exemplar em todos os aspectos. Eu falo como funcionário, por exemplo, meu irmão, eu recebo meu salário antes do mês virar, velho. Pinga antes do mês virar. Teve um dia que meu salário, que eu recebi Cara, você recebeu um Pix, dia 22 do mês. Caraca. Não, mas tem uma coisa errada aqui. Aí quando eu fui olhar, todo mundo, cara, tu recebeu salário, todo mundo recebeu salário. Então assim, que lugar do mundo você recebe com 5 dias, 6, 7 dias antes do mês virar? E assim, por exemplo, às vezes a gente tá em reunião, eu escuto o Robson falando, não, tem que pagar hoje, o cara não gosta mesmo de atrasar nada. Contador, né? O cara não gosta de atrasar nada, então assim, tudo dele tem que pagar. Às vezes ele, ei, meu irmão, tem que pagar o imposto XYZ aí, paga aí e tal, não sei o que. Então assim, o Ceará não tem a menor necessidade de virar SAF, não tem. Eu falo assim, como uma pessoa que tá dentro, eu, por exemplo, eu sou cobrado pra gerar receita pro clube, então assim, que diferença que faz? O Ceará é um clube que é gerido como uma empresa, pô. A diferença é que os diretores, eles são estatutários, eles trabalham por amor mesmo. Não tem receita. Não tem remuneração. Então, assim, é uma coisa que eu até acho muito injusta e às vezes desproporcional, digamos assim, as cobranças que esses caras recebem. Porque, assim. Porque a galera não tem conhecimento de como é lá dentro. Né? Imagina você abdicar ali de muito da sua vida, dos seus negócios, para poder gerenciar um clube centenário, com quase 3 milhões de torcedores e tal. Então, assim, bicho, lógico que os caras não estão ali à toa, né? Pô, os caras precisam ser capacitados e tal. Então, por exemplo, vou dar o exemplo do Lavô, que é o meu diretor lá. O cara tem uma agência de publicidade, tem um escritório de advocacia e, se eu não me engano, ele tem um outro negócio. Como é que tem cabeça pra fazer isso? E além tudo, disso, o cara ainda é diretor de marketing, comunicação e comercial do Ceará. E faz bem. Então, assim, mesmo o cara tem que torcer muito, velho. Tem que amar muito o clube pra poder abrir mão. Com certeza. Se ele tivesse focando essa energia aí no outro negócio, tava ganhando mais, né? Assim, eu tiro por mim que bicho, hoje em dia, foi uma das coisas que eu agradeço muito à pandemia, assim. Foi eu poder passar a conviver mais com meus filhos, por exemplo. Sim. Porque, tipo, eu vivi muito pouco do meu primeiro filho. Eu não vi o meu filho andando, não vi o meu filho começando a andar, o meu filho começando a falar. Já do segundo, ele tinha, acho que 1 ano, quando a pandemia começou. Sim. Aí eu comecei a ver os primeiros passinhos dele, ele começando a falar e tal. Então, bicho, você abrir mão, cara, disso tudo pra viver ali sem ganhar nada, meu irmão, é coração demais, bicho, não é pra qualquer um, não. Cara, eu queria te perguntar aqui, deixei pro finalzinho aí, um assunto polêmico, que a galera gosta de polêmica. Aquela campanha que lançou o time do canal, né? Eu sou torcedor do Ceará e quando eu vi nos grupos de WhatsApp, a gente participa de alguns grupos de WhatsApp, e no primeiro momento eu vejo assim, caralho, que porra é essa que fizeram, né? E aí eu já imaginei, por exemplo, antigamente o Palmeiras chamavam eles de porco na torcida e eles adotaram. E meio que parou a gozação, né? Só que eu pensava que era só uma jogadinha, mas depois eu vi que tinha uma história por trás. Aí você falou do documentário, né? Ali. E tem toda uma história por trás pra chegar naquilo ali. Na verdade, como é que foi isso aí, mais ou menos? Vou te explicar aqui. O do curta-metragem foi o das camisas da Copa do Nordeste. Certo. O do time do canal, a gente sempre se ventilou essa história internamente, mas a gente nunca achava um momento pra fazer isso, né? E assim, um dos motivos da mudança era esse, né? Tipo, que você falou, e o exemplo do Palmeiras. Porque dentro dos grupos de WhatsApp, muita gente ficou puta, e alguns entenderam, e outros acharam massa e pronto. Mas assim, se você for parar pra pensar, não é nem porque eu participei do processo, não, mas, cara, isso que a gente fez é uma parada pra posteridade, pô. Porque, tipo, a gente simplesmente não adotou isso, a gente tá... raízes, a gente vai adotar a comunidade, né? A gente vai ter um trabalho social junto à comunidade. Claro. E, tipo, as crianças vão ter aula na nossa escolinha de futebol. Com certeza. A gente vai ter um trabalho de doação constante lá de cesta básica. A gente vai ter curso profissionalizante para eles. A gente vai lançar uma modalidade de sócio que eles vão poder ir para os jogos do Ceará de graça. Entendeu? Então, assim, muita gente que tá ali, torce Ceará, nunca foi para um jogo, do Ceará, porque não tem dinheiro. Então, assim, meu pai tinha um trabalho bacana quando ele era secretário dos Direitos Humanos, que ele passava em comunidades dia de jogos, tanto Fortaleza como Ceará, e combinava, vocês já nunca foram? Aí levava pela secretaria e botava no camarote lá, era bacana. Pois é, então assim, por que a gente fez isso, né? Eu lembro que quando eu entrei lá no Ceará, em 2019, uma das primeiras missões que foi passada foi, cara, a gente precisa achar um momento pra assumir isso, assumir essa alcunha, né, de time do canal e tal.
E a gente ficava, pô, quando é que a gente vai fazer isso? Que momento e tal? E nunca chegou. Tipo, o momento no campo tá bom. Não é agora e tal, não sei o quê. Quando essa camisa foi desenhada, inicialmente não tinha essa associação ao projeto. E eu peguei e falei assim, cara, vamos ver o que a gente pode pensar e criar pra, tipo, trazer. Então a gente fez algumas modificações no desenho da camisa pra fazer a associação, Sim. né? E a gente, internamente conversando de cara, a gente acho que o momento é agora. Tipo, o clube tá muito bem, tá consolidado. A gente vai jogar mais uma competição internacional, eu posso dizer, tipo... Era o final de ano que as coisas também estavam mais baixas, né? Não, também não só isso. Apesar do momento ali não ter sido muito legal, a forma que acabou o campeonato, o momento da torcida com o time tava foda, né, bicho? A torcida abraçou, Sim. a gente lotou, então acho que, se eu não me engano, a gente foi a segunda melhor média de público do brasileiro. Nosso programa de sócio deu uma crescida absurda aí. Hoje tá com 23? 30 e... Não. Tá chegando Porra. em 33, eu acho. 33. Ou já passou, não lembro agora. E a gente, cara, é agora, o momento é agora. Porque a torcida abraçou, a torcida tá com a gente. Sim, Quando eu falo a gente, eu falo o clube, né? claro. E, mesmo, a hora é agora. Não tem outro momento, não. A gente decidiu, se reuniu, então... O que a gente fez? A gente aprovou isso com a diretoria. Primeiro de tudo, a gente validou, né, com os Claro, líderes né? das torcidas. Pô, meu irmão, a gente tá pensando em fazer Porque isso. se um líder da torcida fosse contra, ia puxar a Ia dar cabeça. merda. Então, assim, a gente conversou com a galera e os caras falaram, meu irmão, vamos com vocês, estamos juntos e vamos lá fazer. Foi mesmo. Foi desse jeito. Bacana. Então, eles foram com a gente na comunidade, apresentaram, ó, esse aqui é fulano de tal, esse aqui é fulano de tal, eles são os líderes comunitários e tal, não sei o quê. Aí agora, meu irmão, quando a gente chegou lá, a gente foi recebido assim como se a gente fosse da família, assim. Tipo, a Massa. gente passou 3 ou 4 dias lá gravando, batendo foto, enfim, produzindo, né, a campanha. E, bicho, a gente entrava nas casas e contava umas histórias. Ah, meu irmão jogou no Ceará, foi lá buscar o irmão dela. E, de fato, o cara jogou no Ceará mesmo e tal. Sim. Pra tu ver, o cara mora vizinho ao Ceará. Jogou no Ceará, tipo, formação, categoria de base e tal. Foi embora, foi morar... Jogou em diversos clubes, Bangu, não sei o que, Bahia e tal. Quando voltou, nunca foi pra um jogo do Ceará. Por quê? Porque não tinha dinheiro. Pô. E isso vai acabar, né? Porque a gente vai dar pro cara ali a oportunidade dele ir pra todos os jogos. Bacana, bacana. Então, é como eu te falei, a gente viu a oportunidade da gente conseguir fazer uma ação que a gente gerasse de fato impacto na comunidade, não só adotar por adotar o nome, entendeu? Porque adotar por adotar o nome é uma coisa muito rasa, né, bicho? Sim. Muito superficial. Então, Não tem uma história por trás. né? então a gente pensou, pô, a gente precisa adotar essa comunidade, mostrar que a gente tem orgulho das origens. E aí foi, cara. Aí, assim, pra ter uma noção, bicho, eu vi muito pouco feedback negativo, assim, com relação ao que tu falou de grupo e tal. Eu vi assim, muito pouco. ninguém externalizou isso em rede social, mas nos grupos do WhatsApp, mas um ou outro cabeção que falou isso aí. Mas quando o cara entende a história que você contando, aí o cara internaliza. E assim, um ponto que é importante, cara, assim, de ressaltar é que nada é à toa, sabe, bicho? A gente não faz um negócio desse, tipo, na doida. Sim, e tudo é pensado, tudo né? é pensado. A gente pensou no melhor momento pra fazer isso. Imagina se eu tivesse feito isso num momento de crise, assim, entendeu? Então... Se eu não tivesse planejado isso aí. Até planejado e viu que era um momento de crise, então jogou mais pra frente, né? não, mas foi isso que aconteceu. É. E, cara, assim, tanto é que hoje a gente já começou o trabalho social lá. A gente tá estruturando isso pra, tipo, isso se tornar algo maior, entendeu? Então, Massa. assim, essa polêmica aí que você disse, né, que citou e tal, cara, isso aí Nem morreu, chegou. nem chegou, assim, Massa, foi realmente massa. algo que nem chegou a afetar de fato a gente, entendeu? Cara, tá chegando aqui nosso momento, papo massa, a gente poder passar 10 horas aqui falando de Ceará e de marketing, que eu também gosto pra caramba. Pro ano de 2022, quais seriam algumas diretrizes, bem rapidamente, tu falar assim, coisas que vocês estão pensando. Vou dar um exemplo, o Corinthians criou aí o token dele, que é como se fosse a criptomoeda. Isso é bem bacana. Cara, Os fan tokens que chamam, né? a gente já tem... Algumas novidades pro Ceará? A gente já tem, né, por exemplo, a gente já tem o NFT de cards. Ah, é? Não A sabia. gente tem outros projetos de NFT já desenhados e planejados. A gente já tem um patrocinador de fan token que é a Bitsy, né? Então a gente já tem esse projeto também aí na agulha para lançar. Nossa. A gente tem mais lançamento de camisa para fazer, tem... Eu vi que todo começo do ano tem um concurso da camisa, Tem né? um concurso, O inclusive- cara que é designer pode mandar um Inclusive modelo. amanhã a gente anuncia os finalistas, Ah, né, é? do concurso. Massa. A gente tem...
Lançamento de camisa, cara, tem muita coisa boa que a gente vai lançar pro sócio. Pra também. Sul-Americana, alguma ideia aí mirabolante? Cara, ainda não, porque assim... Mais pra frente, né? Na verdade, a gente tá muito naquela de, pô, a gente precisa ir de acordo com o clube que a gente for jogar, porque a gente pode ser sorteado pra jogar contra um clube brasileiro, por exemplo. Isso também vai dar uma segurada, então... Entendi. E a gente já tem algumas situações também de tipo, a gente não sabe como é que vai ser a Sul-Americana, a gente não sabe se a Sul-Americana vai exigir a bolha que foi ano passado. Ano passado a gente não teve como fazer nada, Sim. porque tipo, não Tudo teve fechado. no estádio, no avião só podia ir delegação, não podia outras pessoas, então Pô, foda. tudo isso a gente não sabe ainda como é que vai ser de fato, entendeu? Cara, basicamente é isso. Eu acho que é continuar. Vamos torcer pro ano bom aí pro Vozão, né? Um ano aí de conquista. Continuar o bom trabalho, cara, Sim. que a gente tem feito. Tem feito mesmo um bom trabalho aí lá. E planejando, cara, aos poucos. Eu acho que futebol não dá pra você planejar. Quando eu falo planejar, não digo um planejamento macro, né? Eu digo o micro mesmo, né? Do setor. A gente planeja 3 meses e vai... vai redesenhando, entendeu? Beleza. Basicamente é isso. Irmão, obrigado aí pelo teu tempo. Chega a nossa hora aqui. A gente tá aqui nos estúdios da Rádio Ceará News aí. Acho que vamos gravar aí vários podcasts aqui. Esse Papo na Boa, que é um papo leve. E com certeza você vai voltar outra vez aí pra bater o papo sobre outras coisas. Que a gente falou só de marketing de futebol. Falar de vida, de política e muita coisa aí. Obrigado aí pelo teu tempo. Deixa o recado final aí pra galera do Papo na Boa aí. Bom, obrigado, agradecer o convite, né? Como você falou, acho que a gente é amigo aí, nem sei quanto tempo, acho que uns 10, 15, 20 anos 15 aí, anos, talvez. Eu gosto muito de participar, né, de conversas sobre o Ceará, sobre o marketing, enfim. E tô sempre à disposição, cara, sempre à disposição. Eu acho muito válido, né, a gente conseguir abrir um pouco do que acontece nos bastidores do clube. Né? Lógico que a gente tem algumas limitações, eu não posso falar de tudo, né, Claro, mas... claro. Eu gosto demais de participar desse tipo de conversa, né? Então sempre que quiser me chamar, se eu tiver tempo, tiver agenda, eu tô dentro e é isso, cara. Massa. Agradecer e dizer pra galera aí se inscrever. Vou colocar aqui as redes sociais na edição, vou colocar aqui as redes sociais do Ceará, TikTok, Instagram, YouTube, o que tiver, a gente vai colocar aí, que esse ano seja foda pro Vozão. Valeu, meu amigo. Tamo junto. Valeu, galera. Até a próxima. Papo na Boa. Valeu. E aí, deu bom? Show. Foi quanto tempo aqui? Uma horinha. Foi uma horinha fechada. 1h10. 1h10.